E agora, voltando novamente à nossa grávida, Ana, no presente, e agora já próximo do final da sua gravidez, não é? O que é que mais receia e o que é que mais anseia? Bom, isto é como uma montanha russa e penso que o último mês de gravidez tem sido um pouco idêntico da minha experiência, daquilo que sinto, aos dois primeiros. A ânsia de passar para a próxima fase aumenta, e o desconhecido também está bastante presente. Sinto-me ansiosa com o parto e com o pós-parto, por muito um curso de preparação que fiz ou livros que possa ler, há sempre vários cenários que vão suscitando alguma ansiedade na minha mente, de como vai ser, como vou reagir, se vou ser capaz, muito aquilo que a doutora Sara também falou, que obviamente são pensamentos que também me passam com alguma frequência, mas acabo por uma das maiores ânsias é o desejo de querer conhecer o meu bebê e de o ter nos meus braços, que é aquilo que me causa neste momento uma maior ansiedade. Como disse no início, é a minha primeira vez gravidez e sendo tudo novidade para mim, tive já algum contacto com outras grávidas, outras mães que tiveram a oportunidade de ter gravidezes fora da pandemia, ou seja, pré-Covid, e a percepção delas é que a gravidez passou bastante rápido, ao contrário da minha percepção, em que considero que já dura há muito tempo, como se já fosse mais do que o tempo que é suposto. Na minha opinião, acho que a pandemia contribuiu para esta minha percepção. Ter o contacto com os outros limitado, a ausência de todos os recursos para preparar a chegada do meu bebê, as lojas fechadas, as consultas sem acompanhante, acabou por fazer com que a gravidez, a percepção de que a gravidez demorou muito tempo por não poder usufruir destes pequenos pormenores que acabam por se fazer a diferença. Mas de qualquer forma, acho que a adaptação é sempre possível, umas vezes mais fácil do que outras. Ok, mas voltando à doutora Sara há pouco referiu, não é, que há processos que podem necessitar de apoio e por isso eu perguntava o que é que está identificado como fatores de vulnerabilidade que podem gerar níveis de ansiedade e que podem até conduzir àquilo que é a perturbação mental, nomeadamente aquela muito referida depressão pós-parto. Pronto, sendo a gravidez aqui este período de profundas alterações, a grávida a nível mais interno vai se ver confrontada aqui com vários papéis. No fundo vai se ver confrontada aqui com o seu papel de filha, mas agora transforma-se aqui no seu papel de mãe. Ou seja, neste período vai haver aqui a reativação das suas vivências com as suas imagens parentais primárias, ou seja, com as suas próprias figuras de vinculação, em que vão ser reativados uma série de conflitos internos e de vivências. Quando estas vivências não são contentoras, a gestante pode ficar presa aqui a estes conflitos e pode surgir aqui o tal sentimento de não ser suficientemente boa, o sentimento de vazio, de perda. Nestas situações, ou seja, podemos ter aqui a ativação de uma série de sintomatologia depressiva e ansiosa, e no sentido da grávida pensar que não é possível ou não tem capacidades para desempenhar este papel. A percepção de falta de suporte também na gravidez também pode reativar estes vazios, estas angústias de perda, angústias de abandono, e isto também pode gerar aqui uma ansiedade significativa que pode depois promover aqui a depressão pós-parto. Muitas mulheres durante a gravidez, ou algumas pelo menos que temos encontrado a nível da clínica, já apresentam indícios de depressão durante a gravidez, mas estes geralmente são desvalorizados. Porquê? Porque surgem mascarados quase como uma oscilação muito normativa que pode surgir nas grávidas, uma irritabilidade, uma agressividade, e associam tudo aqui à condição mais fisiológica da grávida durante este período. Por isso é muito importante estar atento a todas estas oscilações, a todas estas alterações, no sentido de se poder obter aqui um apoio e uma ajuda e um acompanhamento à grávida. Este acompanhamento pode ser aqui no sentido mais preventivo, ou seja, no sentido de tentar auxiliar a grávida a sentir, a vivenciar todas estas emoções.
Emoções estas que é importante a grávida perceba que não têm de ser sempre positivas, porque nem tudo, e culturalmente somos muito incutidos que isto é um estado de graça e que é a coisa mais feliz do mundo, e a grávida às vezes vê-se confrontada com emoções que não são assim tão positivas, que não são assim tão boas, este estado de graça, e é quase como se não pudesse partilhar, porque à sua volta é tudo perfeito. Então é importante este apoio preventivo no sentido de auxiliá-las a manterem aqui um equilíbrio interno, a fazer aqui a manutenção destes sintomas de ansiedade, no sentido de eles não se tornarem mais incapacitantes. Quando isto não é possível e de facto o sintoma ocorre e torna-se aqui mais, esta contenção da angústia não é possível, é necessário aqui uma intervenção psicológica, no sentido psicoterapêutico, no sentido de permitir aqui a alteração de todos estes pensamentos negativos que as grávidas são invadidas, no sentido de alterarem aqui o foco para aspectos mais positivos relacionados com a gravidez e também de dotá-las de estratégias para fazer face a esta ansiedade e aos sintomas depressivos que daqui possam advir. Depois do período gravídico, mesmo após o nascimento, este acompanhamento é fundamental que continue a ocorrer e pode ser mesmo necessário a realização de um trabalho a nível da dieta, a nível da interação mãe-bebê, no sentido de salvaguardar aqui que esta depressão materna possa ter influências no desenvolvimento psicoafetivo do bebê. Bem, Ana, já agora, o que se lhe oferece dizer a outras grávidas que considere ser importante na forma de viver a gravidez? Partilhe um pouco a sua experiência. Bom, partilhando aquilo que foi a minha experiência, um dos maiores conselhos que eu posso dar é comunicar aquilo que se sente com quem se sentirem mais confortáveis. Sei que se não tivesse falado nos momentos de maior ansiedade com o meu companheiro, com a minha família, que seria uma bola de neve a aumentar, que um pequeno pormenor iria ser de facto um problema maior. É muito fácil, e as grávidas vão sentir isso, é muito fácil o humor variar durante a gravidez e de um momento para o outro, por exemplo, o simples facto de não ter ainda a roupinha do bebê toda comprada, porque as lojas estavam fechadas, neste caso durante a pandemia, acabou por disputar uma crise de ansiedade que me aconteceu, em que de facto pegando no telefone e falando com alguém da família ou falando com alguém mais próximo, facilmente consegui me libertar dessa ansiedade e depois sim acabar por resolver o pequeno problema. Para não falar no sentimento de culpa, e penso que a doutora Sara também falou disso, que muitas vezes existe com o facto de a qualquer momento de ansiedade que tenha, qualquer sintoma desagradável que tenha, sentimento desagradável que tenha, sinto o meu bebê a mexer bastante, o que demonstra que as nossas emoções da mãe influenciam bastante o bebê e por isso acabo por sentimento de culpa de eu já estou mal por estar ansiosa, ainda vou sentir culpa por estar a prejudicá-lo. Para além disso, se calhar um dos conselhos que posso dar é confiar nelas próprias, nos seus instintos. Também considero que ajuda, no meu caso ajudou. É sempre bom ter alguma informação e ler e estar informado sobre esta fase da gravidez e do pós-parto, mas na minha opinião, com alguns limites e alguns filtros, porque senão a ansiedade também aumenta com demasiada informação e seguir um bocadinho o nosso instinto. Mas mais importante, acho que também quero deixar isso para todas as mães, é seguirem aquilo que funciona melhor para elas, a estratégia que vão descobrindo que funciona melhor para melhorar a estabilidade emocional e utilizarem-na as vezes que for necessária. A minha entrada no mundo da maternidade só está agora a começar, mas já sinto que o nosso corpo é incrível e cheio de potencial para se adaptar às mudanças. Resta-nos conseguir usufruir desse potencial da melhor maneira. E
Deixando aqui a mensagem da nossa grávida Ana, passamos à doutora Graça também a pedir que nos diga e deixe para todos os que eles possam ser os ouvintes desta partilha, o que é que considera mais relevante para a promoção de uma gravidez ativa e saudável, ou seja, que boas práticas pode deixar aqui como propostas a presentes e futuras grávidas. É fundamental que as grávidas consigam manter-se em equilíbrio. Partimos aqui de um princípio que é estar em equilíbrio, seja ele físico, seja psicológico. Isto é fundamental. Por isso, é muito importante durante o período gravídico este investimento no bebê, ou seja, criarem aqui uma relação privilegiada com o bebê que lhes vai dar um sentimento de mais segurança e mais gratificação. Eu, por exemplo, costumo pedir às minhas grávidas que, sempre no segundo trimestre, início do terceiro trimestre, que escrevam uma carta aos seus bebés, como se ele já existisse cá fora, por assim dizer, para poderem ler-lhes posteriormente. Isto é um exercício que tem resultado muito em termos aqui de ativação de emoções, expectativas, etc. É importantíssimo as grávidas poderem ter espaço para vivenciar estas emoções, e já falámos há pouco, arranjarem aqui este suporte relacional, seja com o companheiro ou companheira, com amigos, com família, com os grupos de grávidas, com aquilo que de facto resulte para elas. E não menos positivo, manter aqui um estilo de vida saudável, ou seja, o foco no positivo e no autocuidado. Isto é fundamental, por exemplo, através da prática do exercício físico supervisionado, ou técnicas mesmo após o exercício físico que permitam o relaxamento. Isto é fundamental no sentido de manter esse equilíbrio e esse cuidado e essa estabilização, por assim dizer, dos níveis de ansiedade. Por exemplo, a yoga, que utiliza também técnicas de relaxamento e de controle da respiração, por exemplo, consegue utilizar o stress da grávida de uma forma positiva, conseguindo que ela mantenha um foco no seu corpo, mas também no corpo enquanto função cuidadora intrauterina do bebê. Para além disto, as técnicas de respiração, que também vão ser super importantes a quando do parto, ou mesmo nestas situações, nestas vivências de maior ansiedade. A minha mensagem para estes pais é que aproveitem este momento da melhor maneira, que se mimem ao máximo e que tenham aqui uma viagem o mais tranquila possível. Bom, ficam aqui as sugestões e as propostas. Só temos a agradecer a estas partilhas tão boas em termos de profundidade, em termos de conhecimento, e espero que sejam úteis. Obrigada. Boa tarde.